falar sobre educação, a importância do momento de alfabetização das nossas crianças. Quem conversa conosco sobre o assunto é a pedagoga Magda Azenetti, que está conosco ao telefone. Boa tarde, Magda. Boa tarde. Prazer falar com você aqui no nosso programa. Igualmente. Magda, eu tenho criança pequena, em fase escolar, acaba de passar para o primeiro ano do fundamental e enfrentei uma certa dificuldade, de fato, com esse processo da alfabetização. Essa pauta veio realmente a calhar, eu diria, porque caiu como uma luva. Porque eu percebo hoje que eu tenho uma criança frustrada, porque, na minha leiga opinião, foi conduzida por um processo equivocado no pré-2, né, nessa aprendizagem, que já submeteu essas crianças à pressão de avaliações, né, estabelecendo, inclusive, notas. E a frustração não se dá só pela questão da avaliação de crianças de 5, 6 anos, mas principalmente porque acho que houve uma correria nesse processo de alfabetização. Ela não se vê hoje lendo ou identificando letras e números. Isso provocou uma enorme frustração. Então, assim, eu avalio como mãe, obviamente, não como especialista, equívocos na pedagogia adotada pelo colégio. Vamos esclarecer o que se adota de fato hoje para as crianças em alfabetização. Às vezes com 5, às vezes com 5, não sei qual é a idade, mas enfim, qual é o processo, qual é a idade adequada e como se dá essa alfabetização? Eu vou aproveitar e vou pegar o discurso que você fez para mim com relação à sua própria vida, né, com teus filhos. Claro. Então, o que acontece? Hoje as escolas, elas não veem essa fase de educação só como um processo para ajudar a criança. Tem essa questão da competitividade, uma escola querer ser melhor do que a outra, porque tem a questão financeira de você ter um número maior de alunos, enfim. Uhum. Então, por conta disso, começou a existir uma competição nas escolas. Então, cada escola tinha que, para ter um número maior de alunos, tinha que ter algo diferente para dar. E aí é onde entra o equívoco, porque foi quando começaram a entrar os livros na fase de educação infantil. Educação infantil não se usa livro. Educação infantil é um processo, todo mundo diz assim, meu filho vai para a escola para brincar. É exatamente isso, ele vai para a escola para brincar e para formar conceitos. Então ele começa a formar conceitos dentro de cada faixa etária, e esses conceitos vão aumentando gradativamente até que se chegue, então, na parte da alfabetização. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Uma criança que está no pré-2 como a sua, então ela já aprendeu a escrever o nome, primeiro olhando para uma ficha, depois escrevendo o nome sem olhar para essa ficha, depois escrevendo o nome todo. Aí, por exemplo, ela começa a fazer associações. Digamos que o nome dela seja Marina e na sala dela tem uma Manuela. Então, ela vai perceber que o Má de Marina é o mesmo Má de Manuela. Então, é um processo, a criança aprende dessa maneira. É um processo visual e sonoro ao mesmo tempo, né? Exatamente, né? Então, o que acontece? Para a criança ter uma alfabetização maravilhosa, ela precisa ter uma educação infantil maravilhosa, onde a gente, então, na escola, no brincar e no lúdico, no jogo, sim, a gente começa, então, a mostrar para a criança o passo a passo. Por exemplo, eu tenho que dar à criança noção de quantidade. Não adianta, que a gente vê muitas famílias fazendo assim. Ele já sabe contar de 1 até 10. Conta, 1, 2, 3, 4, e daí? Quer dizer, o que é 1? Qual é a quantidade de 1? Qual é a quantidade de 2? O que é uma unidade, o que não é? Então, quando a criança chega lá na alfabetização, ela consegue entender que uma palavra tem 4 letras, por exemplo, qual é essa quantidade? Se uma palavra tem 2 sílabas, qual é essa quantidade? Começa a fazer pares, enfim. Então, se ela tem uma educação infantil frustrante, onde ela tem que usar o livro, onde ela tem que fazer prova, onde ela recebe nota, boletim, que não é, ele vai fazer isso pro resto da vida. Depois que entra no primeiro ano, que agora a alfabetização é no primeiro ano,
vai ter prova, vai ter nota para o resto da vida. Então, na educação infantil não se precisa fazer isso, pelo contrário. Né? Então, a fantasia, a descoberta em cada faixa etária, é isso que vai fazer com que a criança aprenda. A leitura para a criança são todas as coisas. Se você, uma criança de 2 anos, por exemplo, coloca um vídeo para ela assistir, de repente, vai chamar mais a atenção da criança a capa do vídeo, por exemplo, do que o próprio vídeo. O que tem na capa? O nome daquele filme, outras coisas escritas. A leitura é isso. Você faz uma lista para o mercado, porque senão você esquece tudo. Aquilo é leitura para criança. Um livro infantil, uma revista que você tem na sua casa, então que vocês veem enquanto esperam lá o pesar para atender. Enfim, o celular da mãe e do pai. Isso, também, né? Sem usar o tempo todo, mas também hoje existem joguinhos assim muito interessantes. As crianças mexem assim como se fossem adultos. Então, esse é o grande exagero da educação hoje em dia. Querer trazer para a educação infantil aquilo que se dá para crianças maiores que já estão, a criança pequena, ela está no concreto, ela não abstrai, ela não tem a razão. Então, tudo que a gente apresenta para ela, a gente precisa provar. Depois que ela começa a abstrair, a partir de 7 anos, aí ela começa a descobrir, é assim, então eu estudei aquilo e agora eu entendo que é assim. Por exemplo, aqui no colégio, quando a gente trabalha fração, por exemplo, é super difícil, complicado. Então, uma turma que a gente tem aqui de 3º e 4º anos, por exemplo, a gente vai para a cozinha, então a gente vai fazer pizza. Uhum. Então a gente vai lá cortar essa pizza em partes iguais e depois desmembrar, entendeu? Então as crianças aprendem assim. Então eles foram felizes para a cozinha, construíram a pizza. Antes de comer a pizza, dividiram em partes iguais, lá em partes dos números dos alunos da turma. Então a criança começa a construir os conceitos dessa maneira, sem pressão. A gente não precisa fazer pressão. De fato. Mas a impressão que dá é que quanto mais livros a criança leva para casa, mais satisfação os pais têm, né? Porque se iludem, né, com a ideia. Mas eu acho que é falta de informação, sabe? Eu acho que hoje em dia, porque se a escola quer vender o peixe dela, ela não vai passar uma informação para o pai de que aquilo não é o correto, entendeu? Lógico. Então eles vão levar os livros para casa, sim, são obrigados a fazer. Às vezes a família chega até a punir a criança quando a criança não consegue desenvolver uma atividade, não vai conseguir, porque ela não está pronta, não está na faixa etária adequada para estar fazendo aquelas atividades, entendeu? Mas muitas famílias não entendem, né? É verdade. Existe agora, unanimidade? Posso te interromper já, né? Pegando de novo a filha ou filho que você tem, né? É uma menina. É uma menina, Maria né? Fernanda. Então, eu acho assim, né? Se eu posso dar uma dica, sim, eu acho que para a gente poder, então, fazer um trabalho de resgate para ela poder ficar feliz e ir para a aprendizagem, para a alfabetização feliz, entendendo qual é o contexto que ela precisa, eu acho que um trabalho com um especialista, um psicopedagogo, seria fundamental, porque o psicopedagogo trabalha essas questões da aprendizagem que ficaram sem ser construídas. Uhum. Então, se você pudesse fazer paralelamente um acompanhamento com o psicopedagogo para que ela, então, começasse a fazer a construção e a gostar desse aprendizado, aí sim, ela ia deslançar e ir embora sem problema nenhum. Ia resgatar isso que ela não conseguiu receber na educação infantil, na escola onde ela estava. Exato, ela até pediu para sair da escola. Olha, a gente precisa, às vezes, entender e ter uma escuta para eles, sim, sabe? Porque eles não sabem pedir socorro, eles não vão sentar com você, olha, mãe, senta aí porque eu tenho um problema para conversar com você. Não. Então, eles expressam de várias maneiras, pedindo para sair da escola, chorando ao entrar na escola, tem umas crianças que até somatizam, têm doenças, ficam desesperadas, e a criança, para ela aprender, ela tem que ter autoestima, ela tem que estar feliz. Se ela não estiver feliz, ela não aprende, não adianta. Então a gente vai empurrando, vai chegar num momento que ela não tem mais para onde ir. Aí vão começar as reprovações, enfim, ela vai levar para o resto da vida. E aí quando chegar lá na frente for um adulto, o que ela vai querer da vida? Porque a gente, na realidade, constrói a criança para a vida, para um adulto, para ser um adulto lá na frente.
Então, a gente vem fazendo um processo. Se a criança não está feliz, se as descobertas para ela não são interessantes, ela não aprende por ela mesma, ela vai ser muito infeliz realmente a vida toda, a menos que a gente consiga encontrar uma forma de desfazer, né, que a gente fez de errado. Exatamente. E também a gente cresce e aprende a lidar com as próprias limitações, com as próprias imperfeições, mas até chegar a essa maturidade a gente leva tempo. Magda, outra questão. Eu percebi também nesse processo de aprendizagem, na alfabetização, né, nessa migração do pré para o primeiro ano, muitas mães se questionando sobre o método utilizado. É letra bastão? É letra cursiva? O que é, afinal? Olha, as escolas, às vezes, fazem primeiro a letra bastão, passam para a script para depois ir para a cursiva. Outras escolas já fazem o caminho diferente, começam pela cursiva. Então, assim, a cursiva, o que acontece? Escrever. A letra cursiva, por exemplo, você escreve dentro da linha de um caderno. Para a criança chegar a esse ponto de escrever dentro da linha de um caderno, ela precisa ter noção de espaço. Então, como que ela tem noção de espaço? Ela precisa primeiro trabalhar o corpo no espaço, para depois ela vir, então, para uma folha de caderno. Por isso que nas escolas infantis a gente usa blocão. Nós não usamos, por exemplo, folha de papel ofício ou folha de papel A4. Nós usamos o A3, que é como se fosse ela 2 vezes, né? Para a criança ter aquela noção de espaço, a criança precisa rabiscar no chão, andar sobre as linhas sinuosas, porque é assim que ela vai começar a ter a noção do movimento. E da espacialidade, né? Exatamente, entendeu? Então, não é assim, é todo um processo. Então, vou dizer, vou levar minha filha para a escola, pré-escolar para quê? Não, tem muita coisa para ser feita. A gente prepara realmente a criança para todas essas questões. Escrever. E aí, o que acontece, né? A gente volta aqui no tipo de letra. O tipo de letra nem é tão importante, porque quando a criança faz um trabalho correto do corpo no espaço, ela acaba descobrindo sozinha. Então, cada escola tem um método e cada método é diferente. Que é outra coisa que não precisava ser, a gente tinha que universalizar isso. Mas não é assim que funciona. Então, mas cada método em si é eficaz? Depende de como a criança é preparada para esse método. Eu não posso pegar por exemplo, digamos que uma criança não tenha feito educação infantil, ficou em casa. Aí, quando chegou a época da alfabetização, a família resolve colocar na escola. Aí a gente pega essa criança, coloca dentro de uma sala, apresenta o caderno, as linhas, o lápis, a borracha e uma letra que ela não sabe fazer. Isso é muito complicado. Claro. Então, a gente precisa, agora, por exemplo, digamos que essa filha que eu nunca coloquei na escola, coloquei só na alfabetização, mas eu levava para o parque, ela subia, ela trepava, ela rolava, ela andava na areia, de pé descalço, ela escrevia, a gente pegava um palitinho, escrevia na areia. É diferente. Ela vai ter uma facilidade maior quando ela tiver contato com esse caderno e for fazer essa letra. É porque ela desenvolve várias percepções, né? Exatamente. Envolvendo todos os outros sentidos. Eu fico muito preocupada, por exemplo, quando a criança pequena, não estou mudando do tema aqui, mas é importante falar, ela fica muito parada, ou só na frente da televisão, na frente do computador, jogando videogame. Aí a gente, na realidade, está fazendo o caminho contrário, você está travando essa criança, não está preparando ela para essa variedade de funções que ela vai precisar ter a partir da educação, da alfabetização, entende? Claro, e lembrar também que são seres em desenvolvimento, seres em formação. Isso. A fase de educação infantil é a mais importante. Não tem jeito, todo mundo diz que não, é a mais importante. Bem feita, você tem um aluno bom até terminar a faculdade. Maravilha. Você indicaria alguma literatura para os pais e as mães, Magda, para a gente poder consultar? Olha, as literaturas elas são muito vastas e precisam ser entendidas.
Então, assim, autores que eu gosto muito é Tânia Zaguri, Sim. Isamitiba, hoje a gente tem o Geraldo Peçanha, que é a editora WAK. São autores assim, que a gente pode estar lendo e que podem estar orientando muito esse processo. Tá ótimo. Tânia Zaguri. Eu acho que para começar, eu acho que tá bacana. Uhum. E Isamitiba. Gostei. Isamitiba, Tânia Zaguri, Geraldo Almeida Peçanha. Geraldo Almeida Peçanha não conhecia ainda não. Maravilha. Eu acho melhor Geraldo Peçanha, porque eu não sei se o Peçanha está na frente do Almeida ou o Almeida na frente do Peçanha. Mas Tá certo. você encontra ele na internet. Maravilha. Magda Azenetti, pedagoga, conversando com a gente aqui sobre a alfabetização das crianças, o que é preciso observar, né? É um exercício permanente, né, de atenção, de observação, principalmente com referência às respostas que as crianças trazem, né, de todo esse processo. Maravilha. Saber conversar e ouvir também. Sim, essencialmente. Magda, super obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Um abraço grande e até a próxima. Até a próxima, obrigada, um abraço. Tchau, tchau.